Há leis que defendem o consumidor, mas que são muito pouco conhecidas. Uma dessas leis é a Lei dos Serviços Públicos Essenciais. Neste Contas Poupança vamos conhecer 2 casos que envolvem esta lei e que tiveram resultados diferentes. Presta atenção porque um dia isto pode acontecer consigo. Todos os meses recebemos muitas faturas. Estamos habituados a pagar valores mais ou menos certos, mas de vez em quando aparece uma fatura maior que o normal, às vezes com valores exorbitantes. Pode ser engano, mas também pode ser uma fatura de vários meses ou acertos de anos em alguns casos. Se for uma destas situações, há uma lei que o pode defender. É a Lei dos Serviços Públicos. Fala de muita coisa, mas a parte que nos interessa agora é o artigo 10º. Diz aqui que o direito da empresa a receber prescreve passados 6 meses. Ou seja, tudo o que for mais antigo que 6 meses não tem de pagar. Isto serve tanto para clientes particulares como para clientes empresas. Por isso, muita atenção às datas das suas faturas. Normalmente, aquilo que nós devemos verificar quando surge uma fatura de um serviço público essencial, água, gás, telefone, eletricidade, telefone, internet e televisão, portanto, comunicações eletrónicas, é verificar aqueles serviços foram prestados quando? Há mais de 6 meses, se foram prestados há mais de 6 meses e não foram cobrados na altura em que deveriam ser, efetivamente aqueles valores estão prescritos. Portanto, agora, não tenho de os pagar. Não tenho de os pagar. Daqui a pouco explicamos o que deve fazer se isto lhe acontecer. Para já, vamos ao primeiro caso. Durante 9 meses, a Galp não enviou uma única fatura de eletricidade a este cliente. E quando finalmente chegou, vinham 650 € para pagar. Ora, como os valores prescrevem passados 6 meses, fomos à procura de respostas. Esta fatura de luz e gás é de maio de 2014. Depois disso, todos os meses chegava a fatura do gás e a da eletricidade nada. O consumidor avisou por telefone e mandou a contagem, mas os meses continuaram a passar. Entretanto, em março de 2015, 9 meses depois, chega então a tal fatura com 650 € para pagar, com as datas de 16 de maio de 2014 a 16 de fevereiro de 2015. O apoio ao cliente da Galp admitiu o erro e a primeira sugestão foi pagar em prestações. Este atraso deu-se devido a uma anomalia do sistema que não nos permitiu realmente emitir faturas desde essa altura. O que podemos sugerir é realmente um plano de pagamento referente a este valor. Também posso pedir a reclamação da fatura para verificar essa situação. Não sei se pretende reclamar a fatura ou se pretende... Pretendo por uma razão simples. Conhece a Lei 23/96, da Lei dos Serviços Públicos? Exatamente, sim. A conhece? Sim, sim. Portanto, sendo esta fatura de 9 meses, há 3 meses que já prescreveram. Como é que resolvemos esse problema? Pronto, era essa a questão que estava a referir. Eu vou reclamar esta fatura. Eu peço que aguarde um momento enquanto eu faço a reclamação, por favor. Neste caso, a Galp propôs a reclamação da fatura, mas há empresas que não referem essa possibilidade. Ou seja, se o consumidor não conhecer a lei, paga a totalidade do valor sem ter de o fazer. Neste momento a fatura já ficou congelada. Já está com uma reclamação não paga. É uma questão de ficar a aguardar um contacto da nossa parte. Passados alguns dias, o consumidor recebeu o novo valor a pagar. Em vez de 651 €, afinal só vai pagar 394,99 €, ou seja, menos 256 € referentes aos tais 3 meses que já tinham prescrito. Em resposta à SIC, a Galp Energia lamenta o sucedido e explica que os problemas devem-se à complexidade de leis e regulamentos decorrentes do processo de liberalização e ao elevado número de processos de mudança de clientes de um mercado para o outro, o que aumenta a probabilidade de problemas nos sistemas de faturação. A Galp Energia acrescenta que procura sempre respeitar as regras destinadas a proteger os direitos dos consumidores. Neste caso, a empresa corrigiu a situação, mas, como percebeu, tem de ser o consumidor a dar o primeiro passo. As empresas não são obrigadas a avisar que os valores prescreveram. Vamos a outro caso.
João Pedro Ferrão recebeu em 2008 uma fatura da EDP de quase 200 euros. Como era mais que o normal, conferiu as datas. Havia acertos com consumos de 2005, 2006, 2007 e 2008. Como é advogado, conhecia a lei e fez o que devia ser feito. Reclamou. Aquilo que eu pedi foi que fosse corrigido o valor da fatura, eliminando os valores que eventualmente estivessem prescritos, portanto aqueles que respeitam a 2005, 2006, 2007 e por aí fora, e portanto me fosse apresentada a fatura corrigida para pagamento. A EDP explicou à SIC que não aceitou a reclamação de João Ferrão porque não foi possível recolher a leitura no equipamento de medição. Diz ainda que o cliente foi informado e solicitada a comunicação de uma leitura ou a viabilização do acesso ao contador. Como, de acordo com a EDP, o cliente não respondeu, decidiram interromper o fornecimento de energia elétrica em julho de 2008. João garante que não viu qualquer notificação e estranha o argumento porque as empresas de água e gás nunca se queixaram de não conseguirem ler os contadores. Por isso, recusou-se a pagar. Depois de uma troca intensa de cartas com ameaças de corte, a EDP cumpriu a ameaça. A EDP já veio aqui cortar-lhe a eletricidade várias vezes. Como é que neste momento está a funcionar? Está a funcionar porque eu recorri a um técnico para fazer a religação da energia elétrica. Sabe que é ilegal? Sim, é ilegal, mas é em defesa de um direito que eu considero essencial e, aliás, a própria lei considera um bem essencial o acesso à energia elétrica. No entanto, a sua disposição é pagar tudo o que deve à EDP, desde que eles refaçam aquela fatura de 2008. Exatamente. Como advogado, conheceu vários casos parecidos. Já que aconselha reclamar, apesar de todos os incómodos, sentiu que tinha de dar o exemplo. No meu caso, eu não ia voltar atrás. Depois de ter iniciado este processo, não ia voltar. E vai levar isto até ao fim, até que lhe refaçam aquela fatura de 2008. Exatamente. Porque eu me apercebi que havia aqui uma prática ilegal, havia aqui uma espécie de chantagem sobre o consumidor. Ou pagas, apesar de ser indevido, ou pagas, apesar de estar já prescrito o valor, ou nós interrompemos o fornecimento. O caso está agora num centro de arbitragem de conflitos. Já lá vão 7 anos. Um último conselho. Se alguma vez receber uma fatura com valores com mais de 6 meses e quiser reclamar, não pague. Eu tenho que apresentar reclamação, dizendo que recebi aquela fatura, que tem mais de 6 meses, como tal encontra-se prescrita e deve ser anulada. Eu não posso pagar e depois reclamar. Se eu pagar é porque aceitei. Se eu pagar, eu aceitei. Tem-se como cumprimento uma obrigação natural. Eu não posso depois pedir a restituição do montante com base na prescrição. Moral da história, veja sempre as datas que aparecem nas suas faturas de eletricidade, gás, água e telecomunicações. Se alguma das datas aqui mencionadas tiver mais de 6 meses, reclame. Está no seu direito. Diogo Centeiro, Odacir Júnior e Pedro Anderson. SIC.